E o Rômulo Avelar, que é gestor cultural e consultor, trabalha ainda, né, com o pessoal do Grupo Galpão, mas já atendeu também diversos outros grupos, e vem trazer esse olhar, assim, o que é um profissional que olha de fora para uma manifestação artística, no caso cênica. Obrigado. Pessoal, boa noite. Queria começar falando óbvio, né, o prazer que é até para mim estar aqui com vocês. Meio óbvio, todo mundo começa assim, mas eu queria dizer que é realmente um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu escuto aquela choradeira, o recurso que é concentrado no eixo aí em São Paulo. E não é por estar aqui, não, mas toda vez que eu estou... Vai lá em São Paulo ver como é que está, se está todo mundo feliz. Né? Porque esse modelo ele se reproduz também no plano estadual. O que acontece? Os recursos ficam excessivamente concentrados nas capitais. E se você trouxer para o plano dos municípios, a mesma coisa. Né? O recurso está concentrado nas áreas centrais das cidades. E esse processo de descentralização é irreversível. Se você pegar os editais hoje, começam a trazer isso. E eu acho que isso faz muito bem ao Brasil. Essa coisa da concentração, do êxodo obrigatório. Gente, eu falo que a gente precisa se apropriar das ferramentas da administração. Mas o que a gente tem? Quais são os... Esses trabalhos de consultores são cada vez mais necessários, mas os nossos Sebrais da vida, que dão consultoria a todos os tipos de empresas, não conseguem entender o que acontece na nossa área. E você sente um pouco conforto, porque eu consigo falar a língua do cara que está ali no outro grupo. Agora, os consultores chegam com aquela visão empresarial. Você demonstrou, você falou algumas coisas, chegam com aquela coisa tão prontinha, aquelas coisas tão certinhas, e não funcionam na prática, a gente está cansado de saber que não funciona. Então, de cara, ele é rejeitado pelo artista, o artista não aceita, porque vem com um discurso tão empresarial, que ele é rejeitado. Então, isso é um problema sério. A gente tem poucos consultores que transitam com desenvoltura por esse universo cultural. Confunde-se muito essa coisa de que você trabalhar essa parte administrativa, a arte está se rendendo ao mercado. Não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou falando é de organizar os bastidores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Eu até acho que estar atento ao mercado é importante, sim. Né? Mas não nessa perspectiva da gente se submeter ao mercado. Então eu vou começar a produzir aquilo que o mercado quer. Então eu só vou produzir determinados tipos de coisa, de ações. Né? Então isso é um suicídio artístico. Né? Então não é isso a gente se submeter ao mercado. Mas pelo contrário. E aí tem várias coisas, planejamento, ferramentas são essenciais, plano de negócios, né? Gestão financeira, gestão de recursos humanos, logística, gestão da qualidade, marketing de relacionamento. Tem muita gente que olha para isso, às vezes eu estou falando, dependendo do lugar, aqui pelo menos tem um público de iniciados, gente que já é da área de produção e gestão, mas tem lugar que o pessoal se espanta muito com esse tipo de coisa. Feliz do artista que tem essa cozinha de administrativa de produção bem resolvida. Ele vai ter tempo para criar, para fazer o que ele faz melhor. Então é isso. Por exemplo, eu fico vendo na história do Galpão, no momento que eles conseguiram resolver isso, e resolveram buscando consultores externos. Eu lembro que na época eu nem estava com eles, mas eles tiveram uma dificuldade de selecionar quais são os consultores, encontraram um casal de consultores da área administrativa com uma sensibilidade muito grande, e eu acompanhei o processo. E depois... A minha ida para lá foi exatamente porque no momento que eles desenharam o primeiro organograma deles, isso há 12 anos, né, já tinha 15 anos de existência o grupo, no momento que eles desenharam, ficou patente que tinha dois grandes buracos, um buraco na área de comunicação e um buraco na área de exatamente projetos de planejamento. E aí foi quando eu fui parar lá. E eu acho que nesse processo de busca dos recursos, né, a gente precisa pensar em outras fontes realmente, né? A gente diversificar essas fontes. Essa coisa de lei de incentivo, a gente viciou nisso de tal maneira, né, que a gente precisa abrir outras frentes. Né? É difícil isso, muito difícil. Quer remar contra uma corrente que está muito forte, mas a gente precisa. Aconteceu com um dos efeitos dessas leis de incentivo, outro efeito perverso, é que a gente perdeu o contato com o público. Se você faz um esforço tremendo para buscar um recurso, para reunir uma equipe, para montar uma produção, um espetáculo. Leva esse espetáculo para o teatro, arrasta o cara de casa com uma concorrência violentíssima de televisão, internet, esporte, blá, 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 consegue tirar o cara de dentro de casa, o cara vai no seu teatro, assiste, gosta e vai embora. Quando você vai
Fazer outro espetáculo é um movimento todo de novo, de girar essa roda toda de novo. Então, assim, é uma loucura. E, gente, nós estamos aqui em São Paulo, Fagundes está aí, ó. Agora, o melhor exemplo é o do Ponto de Partida. O Ponto de Partida faz cada coisa impressionante. O Ponto de Partida é um grupo de teatro de Barbacena que conseguiu se estruturar e ganhar o mundo. Hoje eles circulam no Brasil, mundo mesmo, viajam para fora muito e tal. Se estruturaram a partir de uma cidade sem nenhuma tradição. A gente precisa de mais pesquisas. A gente trabalha numa área que não tem tradição de pesquisa. A gente trabalha em cima do acho. Eu já estive no Estado, eu fui presidente da Lei de Incentivo de Minas 3 anos agora, recentemente, né? Então, você vê assim, a gente trabalha, quando a gente ocupa esses postos assim, públicos, assim, trabalha no feeling total, porque não tem dado, não tem informação, pouquíssima informação. Então, esse é um outro gargalo da nossa área, nós precisamos de mais informações. Não, eu tenho como função na minha área, mas eu não estou preparado para isso, então tem que ter um treinamento. Né? Isso facilita até recrutamento das pessoas. Né? Eu vou recrutar alguém para atender a esse perfil. A gente erra demais em recrutamento. Olha, eu vejo demais. O grupo precisa de um produtor e um gestor. Sabe o que faz? Chama um artista amigo ali e tal. O cara quer ser artista, ele não quer ser produtor, quer ser gestor. E não dá certo. Não dá certo. Então é um erro, assim. Então essa coisa de seleção de pessoal é muito sério. Você tem que selecionar as pessoas com aquele perfil, pessoas que vão gostar de fazer aquilo. Senão não vai durar muito tempo. Às vezes o cara está precisando da grana, ele vai aceitar, daqui a pouco você está com problema de novo. Então, são coisas que a gente tem que ter clareza. E você ter esse tipo de coisa, ter um organograma claro, isso te ajuda na gestão do dia a dia, né? E também uma descrição de funções mais clara. Agora eu queria finalmente chegar no planejamento. Eu acho que o planejamento estratégico, o processo de planejamento estratégico, ele tem um poder assim, de decompor essa situação. Então, esse novelo você vai separar. Né? Você fia daqui, esse é daqui, esse é daqui, esse é daqui. E depois você vai lidar com cada um separadamente. Aquilo que no bolo parecia assustador, muitas vezes, o simples fato de você entrar em contato com aquele questão separadamente, você consegue uma solução rápida. E o planejamento ele tem esse poder assim, de planejamento estratégico, né? Ele tem esse poder de ir separando as coisas, ele dá mais clareza, você consegue enxergar mais o que está. Mais alívio, tá? Alivia, porque você consegue se enxergar mais e consegue enxergar mais o cenário. E ele também permite um certo ordenamento. Para onde, né? Vou propor a vocês aqui um breve exercício, que vocês já têm até feito, né? Mas uma pergunta muito simples. Onde que você vai estar daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu não sei mesmo para onde que eu estou indo. Se eu for por aqui, se eu for por lá, vai dar na mesma. Né? E, às vezes, você está andando em círculo. Né? E a grande fase, deixa a vida me levar, ela pode estar te levando para um lugar ótimo, mas ela pode estar te levando para um lugar que não é bem onde você gostaria de estar. Então, eu acho que é necessário tomar as rédeas na mão. Assim, desde a vida pessoal, mas também na carreira daquele grupo. Você saber exatamente o planejamento estratégico, ele tem essa coisa, é uma visão que você cria e vamos todo mundo tentar nos alinhar para tentar chegar ali. Você estabelece uma visão, tá, e o que a gente precisa para resolver para tentar chegar nessa visão? Cada situação é uma diferente, não adianta, você não tem um planejamento que vai se encaixar para todos os grupos, todas as situações. Se você não levar em conta a realidade daquele grupo, daquela instituição, você está fazendo um engodo, não é nada disso. Então, o planejamento ele tem que ter essa coisa, ele tem que partir de um diagnóstico, de uma realidade. E aí vem coisas mais estratégicas que a gente chega num plano de ação, que é simplesmente um documento, onde você materializa aquilo, né? Com uma linguagem fácil, para que todo mundo entenda, não ficar com muita coisa rebuscada, não. E uma coisa fundamental, que é o tal do controle, que é afinal, não adianta nada você fazer um plano de ação lindo, maravilhoso, se você não conseguir, se você não avaliar aquilo permanentemente, e mudar rumos, e corrigir rumos. Então, é um trabalho, então é gestão estratégica que a gente precisa trabalhar. Ninguém passa incólume por um trabalho desse. Tem uma coisa quase que terapêutica, né? De mergulho e tal. Mas é muito... É uma ferramenta muito, muito legal. Quando funciona muito legal. E você vê mudanças e transformações muito legais. Então, por enquanto é só, depois a gente conversa mais. Obrigado.